Tem gente que passa a vida inteira tentando ser forte. Tem gente que passa a vida inteira sendo forte. Porque a força de verdade não faz barulho. Ela entra onde ninguém vê. Ela segura a mão de quem está indo embora. Ela respira fumaça para que você volte a respirar. Hoje a gente não vai falar somente de heroísmo. A gente vai falar de heroísmo real. Aquele que dói. Aquele que deixa marcas no corpo e principalmente no coração. Porque o bombeiro não apaga só incêndio, ele apaga desespero e às vezes ele volta para casa com marcas que ninguém sente. Hoje o Em Construção recebe um homem que acumula mais de 15 anos de sirene, risco e responsabilidade, mas também que carrega livros, perguntas difíceis e um olhar que pensa. Roberto César Lima Tosta, major do Bombeiro Militar do Estado de Goiás, comandante do 16º Batalhão em Mineiros e do destacamento em Chapadão do Céu, escritor, estudante de filosofia, farmacêutico pela UEG. Um homem que convive com a vida no limite e mesmo assim escolhe continuar humano. Hoje o programa não é sobre fogo, é sobre coragem, sobre propósito. Pode tirar seu time de campo, que o meu coração é do tamanho de um trem. Igual a você, eu já parei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo. Major, obrigado pela visita, um prazer ter você aqui conosco na nossa poltrona da Estilo Home. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, tá? Obrigado, Carlos, obrigado, Laura. A Laura ficou atrás do extintor, o que é isso aí, Laura? Agora nós temos decoração personalizada para cada convidado nosso. E em homenagem ao senhor Major, temos um símbolo do seu trabalho. E o que é o tijolo aí? É só o apoio ou... Não, o tijolo é o símbolo do nosso programa. Em construção. Major, mas para a gente começar a contar a história do senhor, nada melhor do que pelo início. De atendente de lanchonete a comandante de batalhão. Pois é, minha trajetória pegar profissional, né? Lógico, na infância ajudei meu pai em empreendimentos que ele teve, né? Em loja veterinária, quando eu era criança ainda, depois em ótica. Mas eu fui trabalhar mesmo na época da faculdade, que eu precisei me manter em Anápolis, e eu trabalhava na lanchonete da faculdade. Então chegava lá às 6 e pouco da manhã, preparava, já ajudava o pessoal a preparar o café da manhã e saía à noite. E nos intervalos ficava ali nas aulas, né? Meu intervalo de trabalho era estudar. Então era uma rotina mais puxada. E ao longo do tempo fui desenvolvendo, fui conseguindo algumas colocações no mercado de trabalho, né, estudando, me preparando, até chegar hoje na condição que eu estou, como um comandante de unidade, né, como major do Corpo de Bombeiros e trabalhando. Mas o senhor foi farmacêutico de uma indústria e posteriormente o senhor foi empresário. Isso, eu trabalhei em 3 indústrias diferentes, sempre na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então eu trabalhava como pesquisador dentro da indústria, que foi algo que eu peguei dentro da universidade mesmo, né, quando eu fiz minha iniciação científica, e gostei dessa parte de pesquisa, então trabalhei com isso e depois eu me aventurei na vida de empresário, que é uma vida dura, né, uma vida difícil. Diferente. Escolhe o seu difícil, né? Ela é diferente, desafiadora, e depois de um ano, mais ou menos, eu vi que eu não estava preparado para aquilo. É muito diferente a gente achar que tem um preparo técnico e ir para uma área administrativa. Então é totalmente diferente. Major, mas quando você olha para trás, aquele período como empresário e como farmacêutico de pesquisas, o que essa base ela te auxiliou a construir a sua profissão hoje? Bom, dentro da indústria, você pega todas as áreas praticamente do conhecimento dentro de uma indústria farmacêutica, né? Você vai pegar da química até a engenharia, você vai ter lá dentro. E quem trabalha na parte de desenvolvimento, ele tem que conhecer todos esses processos. Tanto que eu trabalhava até na parte de marketing, levando equipes que iam visitar a indústria, a mostrar a indústria lá dentro, fazia um roteiro, explicava como que era o funcionamento, porque nós, desde o planejamento do produto até a embalagem final, a gente fazia todo esse planejamento na parte de desenvolvimento.
Então isso foi muito necessário aprender tanto o fluxo de materiais como o fluxo de informações. E para isso, assim, nós tínhamos uma formação muito boa interna também, né? Nas 3 indústrias que eu trabalhei foram escolas excepcionais que eu pude pegar essa experiência, pegar esse know-how e poder levar para dentro do Corpo de Bombeiros, que eu já entrei já com quase 30 anos, né? Então já entrei com a carga de vida um pouco maior e uma carga profissional também, que eu pude aproveitar isso e que eu trabalho até hoje usando algumas ferramentas que eu já utilizava anteriormente. Você viu, dona Laura? Eu vi, Carlos, e eu fiquei curiosa, Major. Qual foi a experiência que o senhor vivenciou gerindo uma empresa que no batalhão o senhor falou assim, poxa, é diferente de gerir uma empresa, gerir pessoas, gerir todo um batalhão? Bom, quando eu tive minha empresa, na época minha esposa e nós tivemos um funcionário durante algum tempo, né, na farmácia, e é muito mais difícil porque éramos só nós, né? Era uma equipe muito reduzida, e você ter que administrar, você ter que fazer as vendas, você conseguir fazer todo esse processo. Chutar a bola e correr pro gol. E sem experiência, então não foi algo bom que eu tive naquela época, mas que posteriormente eu pude utilizar algumas falhas que eu tive lá, que eu fui aparando ao longo do tempo, para poder colocar isso dentro da atividade que eu desempenho hoje no Corpo de Bombeiros, né, que é uma atividade administrativa, uma atividade de comando. Então, eu já estou aí há mais de 11 anos comandando unidades, né, já estou no meu 3º comando, e sempre eu fui evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente consegue ver assim, que aquela pequena falha, aquele detalhe que a gente usou lá no passado, até mesmo em gestão de equipes, a gente consegue ir apurando isso mais, aparando algumas arestas, para poder conseguir o sucesso no trabalho, que no nosso caso, dar esse suporte que a população sempre precisa, né? E eu acho que deve ser muito desafiador lidar com uma grande quantidade de pessoas, né? Num batalhão, o senhor falou que na empresa era só o senhor e sua esposa, e aí num batalhão várias pessoas, deve ser bem desafiador, né? Isso. Por exemplo, em Mineiros, no batalhão, nós somos 44. E em Chapadão do Céu são mais 14. Então nós trabalhamos é uma equipe volumosa e sempre em situação tensa, né? Porque nós estamos sempre onde alguém está precisando que nós estamos trabalhando. Então, seja no prejuízo, seja no sofrimento, no prejuízo de meio ambiente, a gente sempre está atuando com isso. E é difícil, por mais que a gente tenta separar a vida profissional da pessoal, não dá, porque a gente não deixa de ser humano. Então, o bombeiro... O coração não sai do peito, né? O coração não sai do peito, então a gente carrega um pouco disso, sim. Por mais que a gente tenta separar, então o bombeiro ele tem que sempre estar se preparando tecnicamente, emocionalmente, espiritualmente também, para não levar o pior disso, levar o melhor para si. Ô Major, mas o senhor comentou que foi no encerramento do seu negócio que você buscou uma estabilidade e encontrou o propósito de vida. Como é que foi essa história ali, o início de tudo? Bom, quando estávamos nesse período da farmácia, que na época foi em Santa Helena de Goiás, que é a cidade que eu moro hoje, a cidade da família da minha esposa, passamos um período bem conturbado ali até desfazer da empresa e voltar para a indústria. E quando eu voltei para a indústria, eu já estava estudando. Eu queria algo na área de segurança pública. Eu estava procurando alguma coisa assim, já estudando, eu e minha esposa, nós estudando. E eu comecei a chegar perto em alguns concursos, né? E um dia um amigo em comum com outro amigo pegou e falou, não, vai ter um concurso do Corpo de Bombeiros. Nunca tinha me passado pela cabeça especificamente do bombeiro. Era um dos que eu tinha pensado. E ele falou, não, faz, o Corpo de Bombeiros funciona assim, assim, assim. Aí me despertou o interesse, falei, eu vou estudar. Então, esse acabou que foi um concurso que eu dediquei mais tempo e que eu vi assim, falei, não, é esse que eu quero mesmo. Então, entreguei, não tinha final de semana, não tinha folga. Nos horários que eu estava de folga, eu trabalhava no segundo turno, né, na indústria. O horário que eu estava de folga, até dentro da indústria, o horário de janta, eu estava estudando. Então, o tempo todo eu estava estudando. E, graças a Deus, nós tivemos o... E sua esposa continuou na jornada também? Não, minha esposa, ela teve, na época, quando eu passei no concurso,
ela estava estudando Direito na época e ficou grávida da nossa primeira filha. Então, nós mudamos para Goiânia por conta do concurso, mudou radicalmente nossa vida, ela parou com Direito e posteriormente ela fez Serviço Social, mas hoje ela também é empresária, né? Olha só, que legal. Major, agora o senhor também é estudante de filosofia. Conta isso aí pra gente. Bom, eu sempre gostei de ler, né? Desde a minha infância, eu sempre estou lendo, né? Não fico um dia sem estar pelo menos carregando. Eu vi lá o livro do David Goggins. Muito inspirador, né? Muito. Autor inspirador. Então eu sempre estou lendo, às vezes eu estou só carregando o livro, mas eu sempre leio, né? Agora comecei um do Paulo Vieira, ontem à noite. Qual? Lembro. Criação de Riqueza. Comecei a ler ontem e já consegui ler uma boa parte. Tem que fazer os exercícios lá também. Tem que fazer os exercícios. Então, assim, eu sempre gostei de ler. E em 2016, 17 mais ou menos, quando eu tinha acabado de me mudar para Quirinópolis com a família, eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Né? E conheci pelas polêmicas que ele tinha, né, na internet, em época que o Brasil estava bem começando a divisão que polaridade hoje, né? Então eu comecei a estudar aquela época e fui fazer o curso, o COF, né, o curso online de filosofia. Eu fiz 3 meses de curso e vi que eu não estava preparado para aquele tipo de profundidade. Então eu peguei toda a referência bibliográfica que ele passou, Mário Ferreira dos Santos, Luiz Lavelle, entre outros grandes que não são tão conhecidos, e comecei a ler. E tanto que eu não voltei para o curso depois, que eu achei que sempre eu fiquei considerando, não, eu estava despreparado. E no final de 2025 surgiu uma oportunidade, assim, uma vontade de fazer um curso de filosofia, né? Fazer a faculdade mesmo, para posteriormente ou dar aula ou aprofundar um pouco mais. E eu comecei a fazer o curso, né, já... Então o senhor foi para graduação mesmo? A graduação é online, inclusive, assim, estava hoje falando com meu filho, né, ele falou assim, mas você não estuda? Eu falei, estudo, estou na faculdade, eu só não frequento a faculdade, mas eu tenho que estudar, né. Olha as crenças ali. Então eu comecei a estudar, e é algo assim, é totalmente diferente, né, estudar com um método. Agora, eu não estava estudando com método. E até porque você vai pegar a base. Então precisa da base. Precisa da base filosófica para poder avançar e até mesmo depois no futuro eu tentar voltar para um outro curso mais avançado. Eu gosto muito de filosofia também, assim, sou um amador, mas a doutrina que eu gosto de seguir são os estoicos. Acredito muito né, até o padre, o Frei, esses dias, ele estava falando na missa, assim, ele até criticou um pouco o estoicismo e com razão, eu concordo, porque o estoicismo, ele acredita muito na força do braço e do pensamento. Então, assim, muito no self e em nós. E aí esquece um pouquinho de Deus. Mas quando a gente consegue juntar isso, Deus e a gente, nós nos tornamos imbatíveis. Você tem essa linha filosófica também, dona Laura? Eu gosto muito, Carlos, dessa linha de autorresponsabilidade. Foi o que você mesclou um pouco o assunto, que depende dos meus esforços atrelados a realmente aquilo que eu busco no mundo espiritual, a bênção de Deus na minha vida. Major, uma pergunta. O senhor começou a estudar filosofia. O senhor acha que o estudo da filosofia ajudou nesse equilíbrio entre a emoção e a razão, dado que a função que o senhor exerce hoje é uma função muito tensa e nem sempre traz as respostas que o senhor queria? Vou atender às vezes um chamado. Vai ter às vezes uma pessoa um óbito, uma criança machucada, é algo que realmente mexe com o emocional da pessoa. Então o estudo da filosofia te ajudou? Bom, a filosofia, ela é algo importante, né? Eu vejo assim como para a nossa estabilidade, principalmente nós pegamos aquela máxima, conhece-te a ti mesmo, né? Que tinha no templo de Apolo, em Delfos. Mas nada substitui a espiritualidade, no meu ponto de vista, né? Falando eu, Roberto. Sim. Então, eu acho que, para mim, nada substitui Deus e Jesus Cristo, mas que são conhecimentos que se complementam, é o que o Carlos falou, né? Você pode seguir o estoicismo, mas não ele radicalmente, né? Você pode seguir ele e fazer a sua... Tem alguém lá em cima. Seu equilíbrio, e a gente lembrar que nós temos uma hierarquia, né? E a nossa hierarquia espiritual, né? Nós temos que seguir. Então acaba que é o que vai dar mais equilíbrio para nós, nós conseguirmos fazer
essa junção do conhecimento, da experiência, da experiência prática, né, com a nossa espiritualidade. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue levar essa tranquilidade para a vida e conseguir filtrar um pouco de informações, né, e levar só o que é de bom. Major, a gente vai sair aqui para um breve intervalo, mas antes de sair eu queria que você comentasse uma frase do Bernardinho. Não reclame, não se explique, apenas se apresente e faça o seu melhor. Bom, o Bernardinho, ele é alguém que deu resultado, ainda dá resultado, né? Grande líder. Grande líder, grande autor, é algo que, assim, ele conseguiu hoje passar isso para gerações, né? Tanto gerações de esportistas e depois trazer para profissionais, para empresários, para a vida pessoal, para a gente trazer. E assim, é algo, tanto que ele tem, e eu até gosto de uma outra frase dele, que ele fala, que é aquela que a gente precisa gostar mais do preparo do que do resultado, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, o resultado vem. E seguindo esses grandes nomes, conseguindo atrair um pouco do conhecimento de quem já tem experiência, a gente cresce. Consegue desenvolver um belíssimo trabalho. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos então no nosso breve intervalo. Voltamos já já com o senhor José. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. E olha só, você que está em casa, não deixe de se conectar aqui com as nossas redes sociais, também com o nosso WhatsApp 64999535695. E lembrando também todos vocês aí do nosso quadro Fachada da Esperança, que ele está de volta. Se você quiser participar, entra aí nas nossas redes sociais ou também pelo nosso WhatsApp, manda a foto, o nome e o porquê você acha que a pessoa deveria participar conosco. Major Lima, o que é ser bombeiro? Ser bombeiro é servir. Acho que nada além do que servir, porque o bombeiro está o tempo todo se doando. Seja no momento de folga dele, porque nós nunca deixamos de ser bombeiros, né? O tempo todo nós somos bombeiros. Eu vi um vídeo do senhor lá, era o senhor que estava tirando uma jiboia lá, não? Isso, era uma sucuri. Uma sucuri? Foi eu mesmo. Então, aquele trem é rápido, hein? Moço, eu vi ela grande lá, uns 2 metros e pouco. Eu nunca tinha visto um sucuri movimentar tão rápido igual aquela. Tanto que teve gente que comentou lá, falou assim, esse comportamento não é de sucuri. Eu falei, não é mesmo não. Então ela às vezes se identifica com outra cobra. Rapaz. Mas enfim, assim, o bombeiro o tempo todo está servindo. Se algo acontece aqui com alguém da equipe, eu
devo agir, tenho que fazer, tenho condições de agir. Então a gente nunca deixa de ser, às vezes eu estou em casa, o pessoal já pediu várias vezes, eu tenho uma vizinha que é idosa, o pessoal às vezes vai lá chamar para a gente dar um suporte. Acidentes, a gente é o tempo todo dando algum suporte na rua, então nós não deixamos de ser bombeiros. Então o bombeiro sempre está servindo. Hoje eu já vou menos em ocorrências do que eu vou quando tem alguma ocorrência mais grave, algo mais complexo, né, e quando eu estou dentro do meu horário de trabalho no quartel, mas que hoje eu sirvo muito mais ao meu público interno e o público externo nos nossos stakeholders, né, todos os nossos parceiros. Então eu faço essa ponte entre questão o nosso política, comando, questões políticas para recursos para a unidade, para servir o nosso bombeiro interno, para o bombeiro precisa chegar no serviço e não se preocupar se tem atadura e luva para ele atender uma ocorrência, se vai ter mangueira, se tem esguincho funcionando. se a viatura está funcionando. Se a viatura está funcionando, então assim, hoje meu trabalho é muito mais servir internamente, né, dentro dos preceitos da administração pública, do direcionamento do comando, né, o comando geral nós temos um planejamento estratégico, né, sempre trabalho com planejamento de 10 anos, já estamos no segundo ciclo de 10 anos de planejamento estratégico da corporação e agora a gente está passando por um período de expansão, tanto que na terça-feira, por exemplo, pegar o nosso caso de Mineiros, na terça-feira a nossa unidade filho, que é de Chapadão do Céu, vai fazer 1 ano já de funcionamento. Então nós tivemos já avanços, né, dentro dessa parte de servir também outras comunidades. Nós conseguimos fazer isso, levar esse braço do Estado para quem precisa. E às vezes a gente até acostuma com isso, né? Até no preparo para a participação do programa, fez eu pensar bastante, muita coisa ontem. Assim. Às vezes a gente acostuma, fala assim, realmente nós fazemos um trabalho muito importante, só que pela rotina do dia a dia, a gente não para ficar pensando. A gente se esquece. Ô Major, e como o senhor comentou aí, como que é a realidade do Corpo de Bombeiros hoje no estado de Goiás? Como está essa questão de aparelhamento, de equipamentos, manutenção? Carlos, nossa corporação, hoje nós podemos pegar como uma das melhores equipadas do Brasil, tanto de viaturas quanto equipamentos, e uma das melhores preparadas que tem de pessoal. A nossa academia hoje, né, o comando de ensino hoje, o comando da academia que fica em Goiânia, é uma referência nacional em ensino. Então nós temos hoje cursos que nós trouxemos de outros estados, aperfeiçoamos e hoje formamos alunos de outros estados. Virou referência. Formamos instrutores nossos vão para outros estados ministrar esses cursos. Então isso para nós é motivo de orgulho, né? Desde quando eu cheguei, cheguei agora, né? Cheguei em 2010 na corporação. Então, desde que eu cheguei, a gente conseguiu ver essa evolução, como que foi, participar desse processo, participar do desenvolvimento, do conhecimento. Tanto que o meu TCC pro curso de formação de oficiais era sobre a necessidade de escrevermos, né, as nossas técnicas. E já era feito esse trabalho até então. E é uma preocupação que eu tinha também e que na época os comandantes também tinham, né, já foram desenvolvendo ao longo do tempo e a gente vê que isso dá resultado. E o resultado é esse, a gente trabalhar com excelência, né, trabalhar com excelência e prestar o melhor serviço para a população. Laura, e aí? Major, o senhor comentando sobre o dia a dia da sua função hoje ali no batalhão, de cuidar dessa parte administrativa, como que surgiu a ideia de trazer essa vivência da sua gestão hoje com a equipe, com o batalhão, cuidando ali do estratégico, com o tático, refletindo no operacional com a sua equipe, para as redes sociais, trazendo conteúdo ali que é realmente útil para a população. Ontem mesmo eu estava vendo alguns vídeos seus ali sobre o carregamento do celular, eu me identifiquei, eu falei, gente, eu tô correndo esse risco aqui. Tô em risco. E tem muitos seguidores, a sua rede social tem mais de 400 mil seguidores. Como que surgiu essa ideia? Como que é essa rotina de estar gravando ali conteúdo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a rotina é difícil, né? Quase igual na faculdade. Quase igual na faculdade. Mas nada é impossível, né, pra gente fazer, tendo vontade, tendo
colocando a mão na massa, né, tendo ação. Exatamente. Então, eu sempre gostei dessa parte de fazer a mídia para o próprio quartel. Então, tanto que eu ainda cuido da rede social da nossa unidade, vou entregar agora para um dos meninos tomarem conta lá, porque já não estou conseguindo fazer. Então, eu sempre fiz, tanto quando estava em Quirinópolis, fizemos um trabalho de divulgação lá, e esse trabalho de assessoria à imprensa eu sempre gostei de fazer também. Posteriormente, Santa Helena, da mesma forma, nos 4 anos e meio que eu fiquei lá. E em Mineiros, quando cheguei lá, não tinha rede social também, então eu fui construir isso. E depois, o que eu vi, assim, que eu gostava de fazer também, então tinha alguns temas que eu queria trabalhar, que eu não poderia falar em nome do Corpo de Bombeiros, mas que eu poderia falar pessoalmente, como bombeiro, né, e poder entregar um pouco mais para a população. E às vezes são informações que para mim, são informações comuns. Mas o mínimo que eu coloco em um roteiro simples, às vezes um carrossel que a gente monta ali para colocar, são informações importantes que às vezes a população não tem. Às vezes não, a maior parte da população mesmo não tem. Então se a gente consegue fazer isso, a gente vê que dá resultado. E eu estou vendo isso assim, ao longo do tempo, aí, que comecei a criar conteúdo mesmo com o intuito de informação para a população, porque antes eu colocava para mostrar o trabalho. Mas com esse sentido de mostrar esse tipo de informação para a população, não tem nenhum ano. Sério? Então tem pouco tempo. Foi mais ou menos... eu comecei ali em agosto de 2024, aí fiquei parado e comecei a tentar fazer algo mesmo, foi em janeiro, fevereiro de 2025. Mas que surgiu esse resultado ao longo do tempo, né? É persistência também, Consistência. Né? É resultado de um conteúdo muito relevante, porque o engajamento, eu estava olhando ali, o pessoal envolve, comenta, né? E se o senhor quiser deixar aí o seu arroba para o pessoal te seguir, fique à vontade. Bom, então, se alguém tiver o interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre prevenção, sobre esse conhecimento que a gente está trabalhando, eu falo porque tem... minha esposa me ajuda, meus filhos, minha filha, meu filho dão opiniões também. Então é @Roberto Lima Bombeiro, tem tanto no Instagram, TikTok no eu tenho que fazer uma dancinha lá, Major. Eu não tô fazendo dancinha, não tá dando certo. E no YouTube também, que eu tô começando a colocar alguma coisa. Legal. E como o senhor falou, você está prestando um serviço para a população, para a nossa sociedade. Independente de estar de serviço, de fardo ou não, aquela informação ela pode salvar uma vida, né? Major, o senhor comentou do preço psicológico. Como que você e a corporação ela lida com essa questão psicológica ali de ver dor, de pressão, sofrimento o tempo todo? Bom, a corporação tem alguns programas, né, de apoio. Tem nós temos até um órgão interno, o Comando de Saúde, ele tem o NIAB, né, um núcleo interno de apoio psicossocial. Tem psiquiatra, psicólogo, assistente social, que dá todo esse suporte também para o bombeiro que está passando por algum período mais conturbado e precisando esse apoio. Então a gente vê que a corporação faz isso, né, pelo bombeiro. Temos o serviço de capelania também. O que é isso? Capelania é o serviço religioso. Ah, sim. Então nós temos o capelão Hudson, né, que ele faz praticamente toda quarta-feira, tem no comando da corporação, tem um culto que o pessoal faz, tem algumas canções e faz ali aquele encontro de mais ou menos meia hora e é transmitido online. Então quem quiser participar do Corpo de Bombeiros que não estiver na capital, ele tem condição de assistir. Isso é só na capital? Ele tem na capital. E eles fazem eventualmente alguns itinerantes em algumas cidades mais próximas. Então, assim, a corporação ela tem se preocupado. Nós recebemos orientações também sempre do comando a estar monitorando nossos militares também, porque, igual falei, nós trabalhamos com situações de risco, sempre com pressão, porque nós corremos contra o tempo, corremos contra o trânsito, né, e sempre a favor da vida. E às vezes um resultado ruim de uma ocorrência, aquilo ali pesa pra gente também. Mas o homem ele já tem uma resistência um pouco maior de buscar ajuda quando a gente olha para a questão de saúde mental e de um modo geral.
O bombeiro, talvez, ele ainda tem essa dificuldade ainda mais, o senhor acredita? Porque, assim, ele é homem, tem mulheres também, mas hoje é um percentual pequeno. Tem em torno de 10%. 10%. É. E aí o homem que já é bombeiro, então ele acredita que ele tem que ser esse pilar, essa força, vestir essa armadura e ser indestrutível? Como é que isso funciona? O militar mesmo, ele já tem isso, né? De não se expor, de achar que esse tipo de busca de ajuda é falar em termos de fraqueza, termos militares, frouxura. Frouxura. E às vezes dentro dessa frouxura ele chega no limite. E nós não temos que ter medo de buscar isso, né? Tem até um livro recente que eu li, eu esqueci o nome do autor, O Cavaleiro Preso na Armadura. Então ele conta de uma forma bem clara isso, né? De quem se esconde, bem didático, de quem se esconde atrás do que ele está vestindo ali. Da mesma forma tem um conto do Machado de Assis também, né? Que ele fala se eu não me engano, o conto é O Espelho. Fala também de uma pessoa que se esconde atrás de uma farda, que ele chega a um ponto que ele não tira mais a farda e ele só é a personagem. Então, às vezes eu falo a gente mesmo porque várias vezes eu já passei por isso também. E a gente tem altos e baixos. E às vezes você se esconde e fala assim, não, eu tô dentro da farda aqui, a farda é um escudo. Só que ela é um escudo para emoções também, para a gente não colocar para fora. E a gente não pode ficar preso nisso também. Tem que buscar ajuda. Não só a farda, é o terno, é o vestido. Várias armaduras. Todas as armaduras, né? A maquiagem. A maquiagem. É o Instagram. É a doença da sociedade moderna. Então, se a pessoa tiver dificuldade em buscar ajuda, que busque de uma forma mais discreta. Tem muito local bem discreto para a pessoa poder buscar ajuda, buscar o profissional adequado para ela aí, para ela sempre estar bem. Eu estava vendo um outro também, uma animação muito interessante, Laura, que é o menininho lá, ele chorava, e aí o pai chegou e falou, ó, homem não chora. E aí ele começou a chorar para dentro. Então assim, ele não chorava, mas estava chorando para dentro, foi se enchendo e não tinha espaço para mais nada. Aquela tristeza foi pesando, foi dificultando, até uma fala que eu gosto muito é quando eu tô cheio de outras coisas, eu não tenho espaço para Deus. Major, a gente já está caminhando aqui para o nosso intervalo, mas antes de sair, o senhor comentou um ponto que eu acho que faz muito sentido lá atrás, falando assim, como a experiência é importante para o bombeiro criar e ter essa maturidade. E eu queria que o senhor conectasse assim, a questão da importância da experiência, talvez assim, o soldado novo que entra na corporação com aquela vontade de fazer e às vezes acaba entrando em uma situação complicada. E se existe também a questão do herói, aquele membro da corporação que quer fazer as coisas, que acha que é o super-homem. Bom, nós temos, né, essas figuras, né? Cada um tem sua importância, né, sua relevância. Tanto a importância como um destaque, como um exemplo, e também como... Não fazer. O bombeiro não pode ter heroísmo. Tem que ser técnico, né? Então nós trabalhamos com procedimentos, com protocolos. A questão que você falou, às vezes o soldado chegou agora há pouco tempo, ele tem aquele ímpeto, ele quer servir, só que ele precisa lembrar que ele tem uma carreira inteira pela frente, ele tem família, ele tem que cuidar do seu corpo, né, ele tem que ter a ergonomia adequada nas atividades também, fazer as atividades físicas, né? Nós temos avaliações físicas 2 vezes por ano, todos passamos. E ao mesmo tempo ele tem que pegar a experiência daquele que está indo para a reserva e que não tem o mesmo vigor físico que ele tem, mas que tem a experiência adequada, e aquela experiência, você somando a experiência com a vontade que o mais novo tem que fazer, a gente encontra esse equilíbrio, né? E na nossa tropa a gente vê isso. Nós temos bombeiros que entraram no concurso agora, no ano passado, acabaram de entrar na tropa, né, de ser formados e aí já tem os que estão indo para reserva. E eu tenho bombeiro agora, inclusive dia 2, né, passado agora, bombeiro que já vai que pediu reserva no meu quartel. E todos trabalhando, às vezes, na mesma guarnição. Então isso é muito importante, você encontra o equilíbrio, né, disso. E assim, o principal é eles lembrarem sempre de fazer o protocolo. Se ele faz o protocolo, ele vai estar amparado
legalmente, e também, se tem o protocolo, é porque é o mais seguro para fazer. Já foi testado. Já foi testado, é aprovado e validado, né? Muito obrigado, Major. Pessoal, olha, vocês que estão em casa, olha a profundidade desse pensamento do Major. Então, não é porque você é forte, jovem, vigoroso, que aquela pessoa que é mais velha, ela é pior, é diferente. Então, vamos juntar as nossas forças, você que trabalha numa empresa, você que quer empreender. Então, as pessoas que têm mais experiência, ela tem muita sabedoria, que às vezes a força do braço não vai fazer com que ela perca o seu espaço. Zé, vamos lá, meu irmão? Talvez não seja fácil tirar o coração e pôr na sola do sapato. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Cantando lá, 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 lá. Cantando lá, 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 lá. Cantando lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Major, a gente estava falando de seguir o protocolo. Como que funciona na corporação a questão de avaliar o risco? Por exemplo, o bombeiro, em toda situação ele vai agir ou em uma determinada situação ele vai olhar, entender que está fora do alcance e que ele tem que preservar a vida dele também? A vida é a prioridade, né? E sempre, no início de qualquer ocorrência, faz a avaliação da cena. Então, na avaliação da cena, você vai ver as condições de segurança, de atuar, se você tem os meios adequados para poder para poder estar atuando, as ferramentas. Nós temos, hoje praticamente, assim, dentro de todas as funções que nós desempenhamos, nós temos os EPIs adequados, as condições, as ferramentas adequadas para poder atuar. Mas, lógico, tem situações que às vezes o bombeiro vai ter que recuar e o que ele vai poder fazer é proteger a vida. Às vezes a própria vida, né? E a vida dos outros que estão ali. E a vida dos outros. Por exemplo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava ainda em Santa Helena, trabalhando em Santa Helena, deu um incêndio muito grande. Começou na divisa de Paraúna com a Creúna, que era a área de atuação nossa, e esse incêndio foi percorrendo. Quando ele chegou na rodovia, tinha uma guarnição do outro lado, com o caminhão de combate a incêndio, com 2 militares, e eu do lado, eu chegando de Rio Verde para lá, que eu tinha ido dar uma entrevista, eu chegando de Rio Verde para lá em uma viatura, em um carro pequeno. Então nós chegamos lá e o subtenente pegou e falou assim: chefe, o fogo atravessou a rodovia, não dá para combater. Eu falei assim: então fecha. Ele fechou a rodovia, próximo do Rio Turvo, e eu fechei próximo de Acreúna. Então aquela hora o que a gente fez? Avaliou, dava para combater? Não dava. O que a gente tinha que fazer? Resguardo. Fechar a rodovia. Tanto que a rodovia ficou fechada mais de 3 horas nesse dia lá. Então era caso, tinha caminhão com gás lá dentro, ônibus com pessoas, o que eles fizeram? Foi retirar o pessoal lá de dentro. Então sempre a gente tem que avaliar isso. Às vezes a hora não é atuar no combate, às vezes a hora é atuar para salvar pessoas, para tirar dessa situação de risco e evitar que outros se exponham entrem no mesmo risco, né? Então às vezes a gente tem que avaliar isso mesmo. Eu vi a questão de baixa visibilidade, com fumaça e tudo mais, e se não parar, às vezes vai entrando
e vai aumentando o número de acidentes e o risco é muito grande. Ô Major, mas o senhor também é escritor. 97%. Conta aí um pouquinho pra gente desse projeto. Bom, é um livro que começou com um artigo, né, que eu comecei a escrever. Em 2023 saiu uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte sobre as instituições que tinham a maior aprovação da sociedade. E nessa amostragem que foi feita, o Corpo de Bombeiros saiu com esses 97% de aprovação. Então eu pensei, falei assim, o que será isso, né? Nunca tinha parado para pensar, porque comecei a escrever. Naquele primeiro texto saiu algo como que assim, eu acho que tudo começa com o nosso atendimento no telefone. Aí depois eu falei, não, mas isso aí tá vago. Então comecei a escrever e fui aprofundando, e depois, quando eu fui transferido para... Nesse meio tempo, eu fui transferido para Mineiros, e como eu passo a semana lá, fico dentro do quartel, eu falei, preciso utilizar esse período para algo edificante, né? Então, ou vou estudar, ou vou ler, fazer algo. Então comecei a escrever mais sobre o tema. E, final das contas, eu vi que não tinha nada a ver com aquele ideia inicial que eu tinha. E quando juntou um pouco de informação, eu falei assim, acho que já dá para fazer um livro. Então comecei a trabalhar, achei uma editora independente, né, que me deu suporte, foi orientando. Então eu fui fazendo, escrevendo, conforme eles passaram as orientações, tal, correção, falando, não, muda isso, muda aquilo. Até mudou muita coisa que eu não gostei, e que agora já está na segunda edição. Então já consegui a segunda edição, feito pela Alcan, né, pela Academia de Letras Militares, da Associação dos Oficiais. Então recebi esse apoio, né, o projeto é um projeto muito interessante que eles fazem lá. Então eu consegui voltar até algumas partes que eu tinha escrito anteriormente, voltei dentro do meu ponto de vista, né, não do ponto de vista da editora, e que já está na segunda edição. Ô Major, mas conta pra gente aqui ao que se deve então esse alto índice de aprovação, e se o senhor puder também fazer uma conexão para nós aqui, cidadãos, como que poderia trazer isso ou para a empresa ou para a vida pessoal também? Bom, essa aprovação ela vem principalmente, que foi nessa análise que eu fiz, da percepção de segurança. Então, onde você tem um corpo de bombeiros atuante, onde você tem uma viatura do corpo de bombeiros, aumenta a sua percepção de segurança. Então, a partir da percepção de segurança, o bombeiro ele pode estar atuando nas diversas áreas deles, não só na atuação mesmo, né, que a gente fala atividade fim, de fazer um atendimento de resgate, combate a incêndio, ou até mesmo nas atividades preventivas, como nas palestras, vídeos educativos, né, entre outras formas. E a partir desse trabalho que é feito, aumenta a segurança da população. Então, e o bombeiro, como eu falei anteriormente, a gente sempre está presente quando alguém está em situação de sofrimento. Ou sofrimento patrimonial, ou sofrimento físico, né, ou meio ambiente. E sempre que a gente está fazendo esse atendimento, você está aliviando alguém de algum problema. Então isso acaba auxiliando, né, nesse processo dessa percepção, chegando ao ponto de chegar dessa aprovação alta. E eu acho que o que isso a gente pode levar para a vida profissional civil, para os profissionais civis, para as empresas, é que a gente precisa aproveitar as nossas oportunidades, né? Que toda empresa colabora de alguma forma. Por exemplo, aqui você não está só levando informações dentro da sua área de atuação. Você está colocando toda uma gama de disciplinas. Hoje nós falamos aí de filosofia, de literatura, de desenvolvimento pessoal, dentro da área de construção, para poder levar o melhor para as pessoas. E isso eu acho que a gente precisa fazer, agregar isso que a gente tem de melhor e mostrar o que a gente tem de melhor. Levar isso para a população. E vocês estão dando show aqui em fazer isso. Acho que o caminho é esse, e todo mundo tem condição de fazer isso. A TV, a gente vê às vezes, por exemplo, canais de televisão que fazem ações sociais. Então ele está levando, além da informação que ele faz, eles fazem outros trabalhos também. Então são várias
atividades que a gente pode desempenhar além do que está dentro do nosso escopo de trabalho. Tem uma visão muito interessante que às vezes a gente imagina o dízimo como somente financeiro. Então, assim, às vezes a pessoa ela não tem o dinheiro, ela está passando por uma situação difícil, mas ela pode doar o tempo dela, pode doar o trabalho dela, pode doar de várias outras maneiras. Major, agora a gente vai aqui com a Laura no nosso quadro Pergunta do Telespectador. Exatamente, Carlos. Aquele momento que o nosso telespectador ama de ver o nosso convidado respondendo as perguntas. Então, Major Lima, eu separei algumas perguntas aqui que os nossos telespectadores mandaram lá na caixinha. Quando eu devo ligar para o SAMU e quando eu ligo para o bombeiro? Às vezes há essa confusão. Bom, o SAMU, ele é uma atividade regulada por médico, né? Então ele tem um médico regulador. Quando a pessoa está com alguma emergência clínica, passando mal, dores de cabeça forte, algo mais relacionado ao aspecto clínico mesmo, ele pode ligar para o SAMU. O Corpo de Bombeiros é mais ligado a emergências mais traumáticas, acidentes de trânsito, quedas. Entretanto, assim, nós vemos, o que nós vemos aqui em Goiás? Nós trabalhamos muito próximo em atividades, né? Mas o que eu gosto de falar sempre, eu preciso vender minha pizza, né? Então, em caso de necessidade, ligar Corpo de Bombeiros 193. Mas que, assim, tem essa diferença em casos mais específicos de emergências clínicas mesmo, é SAMU. Mas não quer dizer que não vai ser atendido, não né, quer Major? dizer. Então, independente da onde você ligar, você vai ter aí a sua emergência solucionada. E aí, dona Laura, Major, tem mais? E a segunda pergunta que eu selecionei aqui, eu vou colocar o senhor no desafio, hein? Ixi. Já tentei usar o extintor, me embananei todo. Como que eu devo fazer? Só explica pra gente aqui. Não precisa desarmar ele aqui no estúdio não, hein? Olá, Criola. Como que eu devo usar o extintor? Bom, eu não vou romper o lacre, né? Mas de início, rompe esse lacre dele, no caso, esse lacre amarelo. Vai tirar essa trava. Aí, com a mão dominante, né? No meu caso, eu sou destro, eu vou ficar com ela aqui. Então, ele vai estar destravado, você vai apontar o jato para a base do fogo. Então, vamos supor que a base do fogo está aqui no pé do Carlos. Eu vou apontar para cá, não no fogo, que é na perna. Então, sempre para a base. E sempre usando o tipo de extintor adequado para o tipo de incêndio, né? Por exemplo, um extintor de água, nós não vamos utilizar em incêndios em locais elétricos, né? Por isso que eu falo, sempre o ideal, na dúvida do extintor, a pessoa tem um extintor ABC, que ele serve para qualquer coisa. Praticamente todos os tipos de incêndios mais comuns que nós temos, né? Perfeito, muito obrigada. Agora, o Major, aproveitando essa oportunidade que a Laura nos trouxe, tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa, que é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. E eu acho que isso a gente pode levar para várias esferas da nossa vida. Sim, a gente... Isso é o estar preparado, né? Estar preparado. É o que a gente fala, é melhor você ser um guerreiro no jardim que um jardineiro na guerra, né? Boa! Então é interessante a gente sempre estar preparado para tudo, né? Seja na nossa vida pessoal. E não é só estar preparado, estar preparando, né? Porque o mundo está em constante evolução, constante mudanças. Quem não está se atualizando, quem não está se preparando de alguma forma, vai ficar para trás. Ou já ficou para trás, né? Então, eu sempre, é o que eu faço, sempre estou estudando, sempre estou me preparando. E a gente vê igual, vejo a nossa corporação, a gente sempre evoluindo, criando novos cursos, atualizando os cursos que já tem. Eu estava vendo agora até drone apagando incêndio. Isso, hoje já tem drone, inclusive tem uma empresa brasileira trabalhando, um drone brasileiro, né, trabalhando, fazendo isso, um trabalho já... Goiás ainda não tem o drone específico, né, mas que já está dentro do direcionamento do comando para nós trabalharmos. Mas nós trabalhamos com drone de outras formas, com buscas, com monitoramento de incêndio, por exemplo. Lá em Mineiros nós temos já um drone com câmera térmica. Então, se precisar fazer uma busca em mata, seja de dia ou de noite, nós conseguimos utilizar a câmera térmica e fazer esse monitoramento. Ô Major, e falando das câmeras térmicas, eu estava vendo nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma criancinha que tinha se perdido no milharal.
assim, uma imensidão de uma lavoura, e aí eles mostram lá a câmera térmica achando lá a criancinha encolhida, assim, que sem essa tecnologia não teria a mínima condição de encontrar. Major, mas a gente já vai sair para o intervalo, mas antes disso, a gente falou da saúde mental do soldado, da pessoa da corporação, mas tem um preço que a família também paga. Como é para o senhor e para a tropa ali lidar com isso? Bom, o nosso equilíbrio com a família ele tem que ter um cuidado especial, né? Principalmente para nós não levarmos todo esse peso, essa carga para dentro de casa, por mais que isso é muito difícil. Então, o bombeiro tem que ter a consciência disso, né? E agindo consciente, ele consegue blindar um pouco mais sua família. Eu, por exemplo, assim, eu tento contar em casa quando tem algo bom. Se tem algo ruim, se a gente perdeu alguém numa ocorrência, algo assim... Deixa pra lá. Não levo. Eu gosto de falar, eu gosto de contar pro meu filho. Minha filha, vai fazer 15 anos, ela nasceu eu já era bombeiro. Então eu gosto de levar o que tem de bom para eles também. Então não prefiro blindar. Então quando tem alguma conquista, alguma coisa, eu conto para minha esposa, eu consegui uma emenda de tantos mil lá pro quartel, eu consegui uma viatura e tal. Eu levo isso. Mas eu não fico lá falando assim, não, o caminhão quebrou e eu tô correndo atrás ali para arrumar, tal. São preocupações que a gente não precisa levar para casa, né? A gente precisa prover de várias formas, né? Entre elas, a gente prover com boas informações também. Mas porque acaba que é um risco, porque a pessoa, o soldado ali, o bombeiro, quando ele sai de casa, ele não sabe o que vai acontecer no seu dia, né? Isso, até não sabe, às vezes nem sabe se vai voltar, dependendo da situação, né? Nós tivemos um caso hoje, no dia da gravação, de ontem para hoje, num shopping no Rio de Janeiro, que bombeiros civis estavam em atuação, estavam no subsolo, num incêndio simples, no ar-condicionado. Até o momento, tinha um óbito de bombeiro civil. Então, o bombeiro saiu para trabalhar relativamente. Às vezes a pessoa acha, não, ele trabalha no shopping, todo mundo acha que não vai ter risco nenhum, né, que aquilo ali vai ser tranquilo. Mas que às vezes ele paga com o sacrifício da própria vida. Exatamente. E o que é interessante, e é esse amor que os bombeiros têm, porque eles estão ali para servir, né, a maioria das vezes quem eles não conhecem, nunca viram, e para dar a vida. E a gente vê isso assim nos bombeiros, tanto quem entrou agora com aquele que está indo para a reserva ali, a gente fala vibração. Às vezes o bombeiro está ali tranquilo, ele está naquela tranquilidade na carreira ali, só que ele tem a vibração, toca a ocorrência, incêndio. O bombeiro cata o capacete lá no quartel. A gente tem muito isso, às vezes meu subcomandante, a gente tá lá, você cata o conjunto de combate a incêndio ali, capacete, e vai pro incêndio. É o instinto. É o instinto, e a gente vai vibrando, independente se é na maior casa de mineiros, na maior mansão que tem, ou se é no barracão. A vibração é a mesma. Então, eu acho que isso a gente tem que manter, né? Tem que manter isso aí. Uau. Eu vou aproveitar o seu gancho aí, vou deixar uma pergunta para o Major nos responder logo após o intervalo. Como administrar e equilibrar tudo isso, Major, mediante uma rotina tão tensa e equilibrar a família, ou seja, quem que é o Roberto atrás das fardas? Vai, Zé! Tudo isso foi feito pra mim e você, simplesmente perfeito pra mim e você. Então vamos rodar e ver o que é meu. Marquió e Jataí tem tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
Se eu estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, yeah. Dig, 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 yeah. Ô Laura, como é que é aí a pergunta? Exatamente, Major. Como equilibrar a vida profissional, sendo uma profissão, às vezes, muito tensa, com a vida pessoal, família? Bombeiro faz terapia, Major? Conta pra gente aí. Bombeiro pode fazer também, né? Deve? Deve fazer, né? A gente não pode buscar terapia só quando tá mal, né? Às vezes tem que buscar naquele momento para manter o equilíbrio, né? Parar de cavar. Então, para mim, assim, para eu conseguir esse equilíbrio, né? A minha terapia principal é eu estar dentro de casa com minha família. Para mim é algo que não abro mão, não troco por outra atividade. Uma outra atividade para mim que eu não tinha tanta frequência hoje, eu tenho por conta da minha família, assim, da minha esposa, da minha filha, por me levando, que a gente ir para a igreja também. Então a gente precisa levar fazer esse equilíbrio, até mesmo para poder conseguir conciliar tantas atividades, né? Como foi a pergunta feita. A atividade de bombeiro, a atividade de criação de conteúdo que eu acabo fazendo nos finais de semana, acaba tirando um pouco, sacrificando um pouco do convívio, mas que eu sempre envolvo a família para estarmos juntos, né? Então tem um escritório lá em casa que meu computador é do lado da minha esposa, então eu estou fazendo, ela está do lado, minha filha está na sala do lado, meu filho, então a gente está sempre junto. E ao mesmo tempo a gente tem que equilibrar nossa vida social com os amigos, como irmão, família, como filho, né? Então, como neto, ainda tenho uma avó, inclusive, que mora aqui em Jataí. Né? A metade da minha raiz é Jataí. Então a gente tem que equilibrar. Um hobby, Major? Futebolzinho, o que o senhor gosta de fazer? Um hobby que eu tenho, gosto de ler e gosto de ficar com meu filho, minha filha e minha esposa. De verdade mesmo. Que bom. É algo que eu gosto de fazer. Recarrega as baterias. Recarrega as baterias. Meu filho gosta muito de xadrez. Então, jogo xadrez com ele, ele tem 7 anos, né? É uma criança ainda. Minha filha gosta muito de conversar, gosto muito de conversar com ela. E às vezes sai com minha esposa também pra gente conversar. Assim. Então, eu não tenho... eu faço minha musculação eventualmente. Gosto de fazer uma caminhada, não gosto muito de correr, não. Corro só em época de TAF, do teste físico nosso. Nós temos avaliações 2 vezes por ano, né? Então eu corro mais nessa época, mas prefiro fazer atividade física sem me exceder. Eu não gosto de tanto excesso. Intensidade. De tanta intensidade. Ô Major, mas conta pra gente aqui a importância dos bombeiros mirins na formação desses jovens. Bom, é um dos programas que eu mais gosto, né? Das nossas atividades que eu mais gosto de contribuir, né? De fazer acontecer isso. Todo ano estamos formando em torno de 25 bombeiros por unidade, né, por turma de unidade. Tem unidades que conseguem fazer, às vezes, até mais de 2 turmas. Então, em Mineiros, por exemplo, nós formamos essa quantidade agora menos de 25, né, porque tinha monitores também no meio. E em Chapadão do Céu já formamos a primeira turma. E o que é interessante é nós vermos assim, a diferença que é da criança quando ela entra, quando nós entregamos para a família. Isso eu sempre faço questão de falar para as famílias que eu tenho a obrigação de entregar elas melhor um pouquinho. Seja em questão de aprender. Se ela aprender a cantar o hino nacional, para mim já tá bom. Só que aprende muito mais. Ô Major, e o senhor falou isso, eu achei muito interessante. Eu sei que não tem talvez um acompanhamento posterior com a saída, mas dá para ver a mudança na família como um todo, né? A gente estava falando aqui com o prefeito Geneilton, ele falando das multas, as multas das crianças que dá na escola para dar o talãozinho. E dá para ter essa percepção? Tem a percepção, a gente vê às vezes até quando na época da formatura, né, que a gente vê as famílias, a emoção que a família tem
E às vezes aquele curso ali foi tudo que um pai, ele esperou ter na vida dele, assim. Não teve oportunidade. Ele poder ter uma nova perspectiva. E os pais sabem que isso vai dar uma diferença. Uau. Né? A gente vê a diferença lá em Mineiros, eu tinha te falado anteriormente, todo ano nós temos crianças, tinha criança inclusive morava a 2 quadras do shopping que nunca tinha entrado no shopping porque achava que lá pagava para entrar. Então, é algo assim, pequeno, mas que muda a perspectiva da criança. Nós temos empresas que nos apoiam lá, tem empresa que dá o lanche para quando eles vão no shopping, empresa que dá a entrada do cinema. E isso muda a perspectiva. E é o que eu falei, assim, é muito importante nós termos crianças de diferentes classes sociais dentro do programa. Para uma mostrar a realidade diferente para a outra. Para todas crescerem. Terem a oportunidade. E é palpável o crescimento das crianças. Por exemplo, no início do ano passado, né, de 2025, nós tivemos 2 atividades que eu vi que assim, fez muita diferença logo de cara. A primeira, o subtenente Elismar, que estava à frente da turma, ele levou cadeira de rodas, muleta, tala. Então toda criança, toda criança ficou com alguma deficiência. Uau. Então eles passaram um dia dentro do quartel tendo essa deficiência, subindo degrau, empurrando cadeira de roda, precisando de ajuda. E isso já mudou a perspectiva deles para esse ponto de quem precisa de um apoio. Logo de cara você já dá esse choque. E outra atividade que eu já sempre faço com os bombeiros mirins eu corto alho, bastante alho, pedacinho pequenininho, deixo num prato. E em outra bandeja eu corto chocolate branco. Aí eu passo para os bombeiros mirins, todos eles ficam de frente, de costas para o quadro, na sala de aula, todos cheiram alho. Falei assim, agora eu vou chamar um por um, vocês vêm aqui, pega o alho e vai mostrar para o outro que está comendo. Aí eles saem um por um, sem os outros verem. Aí ele pega o chocolate, vai mastigando e mostra de longe para os outros que ele está mastigando alguma coisa branca. Aí todos levantam, pegam, e no final eu falo, vocês se levantaram para receber o pior, e receberam algo bom. Então vocês se prepararam a mente de vocês para algo e receberam algo melhor do que era. Então leve isso para a vida, tal. E no final fala assim, agora quem quer alho? Todos comem alho de forma voluntária. Olha só. Então assim, é uma atividade que eu faço todos os anos e dá o mesmo resultado. E a gente vê que a criança muda. Eu sempre falo, vocês já comeram alho, vocês não vão fazer isso agora? Isso aí é fácil para vocês. Esse é fichinho. Algumas atividades pequenas que nós fazemos com eles, que dá resultado. Ô Major, e para quem está em casa, não conhece o projeto e gostaria de participar aí, os seus filhos, como é que funciona? Bom, é um projeto que hoje ele é coordenado de forma estadual, né? Não é das unidades. Eu acredito que agora, já no mês de janeiro, sai o edital. Todas as cidades que têm unidade do Corpo de Bombeiros, né? Como Mineiros, aqui na região, nós pegamos Mineiros, Chapadão do Céu, Caiapônia, Jataí. Aqui em Jataí o trabalho é fantástico também, feito aí pela equipe do Tenente Coronel Eduardo Monteiro, no Bombeiro Mirim também. Então eles fazem um trabalho diferenciado. Então sai esse edital. Com o edital, o pessoal fica atento, seguindo as redes sociais, né, do Corpo de Bombeiros, tanto do Corpo de Bombeiros, a CBMGO, quanto das unidades, que vai ser feita a divulgação, e em cima disso é feita a inscrição e depois faz o sorteio. E a idade? A idade são crianças de 9 a 11 anos. Ambos os sexos, meninos e meninas. Muito bacana. Você viu, Laura, que bonita? Eu vi, eu interessei, Marco. Eu tenho um filho de 8, espero ele chegar nessa ano que vem já... Quase na hora. Achei bacana. Mas, aproveitando, falando sobre essa formação da criança, ensinar isso, essa base familiar, conta pra gente, o que o senhor aprendeu de lição importante que o senhor levou pra vida com os seus pais, Sérgio e Estela? Agora é difícil falar, né? Bom, minha mãe, né, que eu perdi ela em 2013, meu pai sempre foi vendedor, viajou muito. Então a minha base moral mesmo, quem que esteve sempre no dia a dia foi minha mãe. Sempre orientava a gente direto. E minha mãe, ela era amorosa e muito séria, mas não era rígida. Então ela sempre soube lidar com os 3 homens, né, que ela tinha de filhos, e com o marido. Então ela tomou conta de 4 homens.
durante muito tempo. Tanto meu irmão Cláudio quanto o Fernando, a gente recebeu muito da minha mãe dessa parte, que a honestidade, lealdade, tanto minha mãe e meu pai também, ele sempre que estava com a gente, né, eu lembro que ele saía às vezes na segunda cedo e chegava na sexta à tarde. E na sexta à tarde a gente estava na porta de casa esperando ele. Minha mãe sabia, ó, seu pai vai chegar. A gente sentava lá na rua Fortaleza, número 57, Vila Paraíso, em Goiânia. A gente sentava lá e esperava ele chegar. E passava aquele final de semana. E aí, isso assim, acaba que eu vejo que eu tenho muito isso. Porque meu pai e minha mãe, eles não precisavam de muita gente para poder tá feliz. Às vezes era meu pai e minha Família. mãe e nós, e os filhos, né? E posteriormente, a gente foi carregando isso. Meu pai, aí deixei agora, fica a saudade da minha mãe, né? É insubstituível. E eu levo isso dela, levo esse legado para os meus filhos. E, entretanto, hoje eu tenho a presença do meu pai, né? Eu consigo ainda conviver com ele. Meu pai é um grande exemplo. Eu falo que ele é o maior vendedor do mundo, porque ele tem 73 anos. Ele viaja aí mais de 1.000 quilômetros por semana. Ele vende 1 tonelada de rapadura por semana, mesmo com essa idade. Eu acho que hoje ele já não vende nem por necessidade de dinheiro. Eu acho que ele vende mais por necessidade de viver. Mas ele carrega no carro ali, já entrega? Ele carrega no carro, tem uns supermercados que ele entrega, aqui em Jataí ele trabalha, então ele faz... Roda aí. Vende em Cacilândia, Caiapônia, ele sai de Quirinópolis, busca lá em Anápolis essa rapadura e vem distribuindo de Goiânia para cá. E é um grande exemplo de vida, né? Que ele tem, assim, um exemplo que ele sempre deixa pra gente, que ele nunca parou. E nem vai parar. Na época da pandemia eu fiquei, pai, tem que frear, tem que parar de viajar agora, dar uma freada. Ele falou, meu filho, se for para eu morrer, eu vou morrer trabalhando, não vou morrer dentro de casa. Então, eu acho que isso aí resumiu bastante do que é o ponto de vista dele e o que eu trago para mim, que é tentar fazer sempre algo a mais. Que é a base, o alicerce e essa linda história de querer estar junto com a família, né, Major? Major, nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi um grande prazer e uma honra poder conhecer um pouco mais da história desse trabalho bonito. Deixo aqui já a minha gratidão, a minha honra a todos vocês, bombeiros, que cuidam da gente quando a gente mais precisa. E gostaria que o senhor ficasse à vontade para deixar uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Bom, primeiro agradecer, né, mais uma vez o convite, né, desde aquele dia que nós nos conhecemos lá em Mineiros. Você já havia feito o convite, né, e depois formalizou. Deu certo, fiquei muito feliz. Agradecer a todo o acolhimento da equipe aqui, que fez essa recepção, esse trabalho de antes, né, de orientar, de explicar como que seria o programa. E assim, eu achei fenomenal todo o bastidor que tem para poder levar isso lá para Às vezes o pessoal vê na TV e acha que é simplesinho, mas tem um trabalhinho por trás. Tem um trabalho muito grande, né? E eu acho que é isso, assim, a gente tem que fazer algo a mais mesmo, né? Falei que vocês estão fazendo algo a mais, isso a gente precisa, tem informação. Aqui que a pessoa que não vai receber... Lógico, você pesquisar, às vezes na internet você vai achar um outro trecho, alguma coisa solta, algo que eu falei, algo que você falou, ou as referências que nós utilizamos. Mas aqui o programa está entregando um material de alto nível, né, para a população, para o telespectador, ou para o ouvinte, né, às vezes a pessoa está só ouvindo. Né? Sim. E isso é um trabalho social que vocês estão fazendo também. Vocês estão entregando uma qualidade de um trabalho muito alto e a gente tem que fazer isso, todo mundo, desde o professor, o pai, é o filho, é o bombeiro, é o empresário. Todos temos condições de entregar algo a mais. Entregar algo a mais. Eu vejo a dona Sandra, né, até o posicionamento que ela tem. Ela precisava entregar mais algo. Ela está tranquila, totalmente estabilizada. Então ela faz algo. Até porque, como o senhor disse, isso demanda um tempo.
Demanda um tempo, algo mais valioso que o senhor tem, que é a sua vida. Então você está deixando seus filhos, o que te dá o maior prazer, o que recarrega as suas baterias, para prestar um serviço à população. E isso é gratificante, a gente receber informação, alguém agradecer a nós por algo que nós conseguimos levar, isso é gratificante. Eu vejo que o reconhecimento que a gente recebe, eu vejo, às vezes minha filha mesmo fala, nossa papai, ela vê um vídeo lá assim e muda alguma atitude, ou meu filho que deu ideia um dia de fazer um vídeo lá, meu filho tem 7 anos, minha esposa sempre me dá alguma ideia. Então isso é um reconhecimento dentro de casa, que a família vê que a gente está fazendo um trabalho, que eu estou fazendo um trabalho de valor, e eu poder levar isso para milhões de pessoas. Mês passado atingi mais de 22 milhões de visualizações de forma orgânica. Então você vai entregar para praticamente 10% do país. Então isso é bom, é de valor, a gente tem que fazer isso mesmo. E o trabalho que vocês estão fazendo aqui é de excelência e eu deixo, além do meu agradecimento, deixo meus parabéns para vocês e toda a equipe. Muito obrigado, Major. Laura? Carlos, e sabe o que mais nos toca? É que na hora do sufoco, a gente acostuma pedir socorro. Só que a gente muitas vezes se esquece que alguém atende esse socorro. E esse alguém não é um personagem, é um ser humano, com emoções, com medo, família, objetivos, sonhos, e muitas vezes com marcas que ninguém vê. Major Lima, muito obrigado por nos mostrar o homem atrás das fardas. Major Lima, muito obrigado. Obrigado por entrar onde a maioria corre para fora. Obrigado por segurar a vida no braço. Obrigado por não deixar a dureza te roubar a humanidade. E eu quero deixar um pensamento para quem está em casa. Às vezes a gente só valoriza a água quando a casa está pegando fogo. Mas dá para mudar antes. Dá para prevenir, dá para respeitar, dá para viver com mais consciência. Que Deus guarde você e sua equipe e que a gente, como sociedade, aprenda a fazer a nossa parte antes de virar ocorrência. Porque herói de verdade não quer aplauso, quer prevenção. Muito obrigado, Major. Fico agradeço. Obrigado. Vai lá, Zé! Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo Obrigado, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim